Sejam bem-vindos ao meu vídeo 45. Este vídeo, propriamente, nós vamos falar do Bitcoin, os ETFs de Bitcoin, a inflação em termos do Bitcoin, e vamos falar também relativamente ao S&P 500 e como é que se comporta o S&P 500 e o Bitcoin e Ethereum. Portanto, estejam atentos ao vídeo. Portanto, este vídeo vai ser entre a correlação entre o S&P 500 e o Bitcoin e quando ele desce normalmente 5. Normalmente, quando o S&P 500 desce 4%, normalmente o Bitcoin pode ser à volta dos 23%. Neste caso, como vocês estão aqui a ver, quando temos, neste caso, o Bitcoin a descer 53%, temos mais ou menos o S&P 500 a descer 34%. Isto só para vocês terem ideia do que é que realmente acontece em termos da correlação S&P 500 e em termos da correlação também com o Bitcoin. Visto que o Bitcoin é muito volátil e como todos diziam que o Bitcoin poderia chegar, neste caso, aos 100 mil Bitcoins ou US$ já no ano de 2023, portanto não aconteceu, ou no ano de 2024 poderá acontecer, eventualmente não neste ano, mas possivelmente no ano de 2025. Portanto, quando temos o Bitcoin a descer 18%, desde o valor mais alto, como vimos no S&P 500, em que como o gráfico mostra, em que desceu 4,37%. E a razão que o Bitcoin pode descer significativamente vem no seguimento do S&P 500 continuar a descer. E então, quando vemos que, por exemplo, vou-vos mostrar outro gráfico em que vocês podem ver aqui, desce mais ou menos 5%, o Bitcoin desceu 18%. Como vocês estão aqui a ver, o S&P caiu 5%, e normalmente o Bitcoin desce também em termos de valor para 18% de relação. Agora, se o S&P 500 descer 10%, muito possivelmente, o Bitcoin pode descer 30% ou até 40%. Por isso, podemos dizer que o Bitcoin é um ativo de risco. Baseio-me sempre no historial dos gráficos, como vocês estão aqui a ver neste gráfico. Portanto, vejo que os gráficos, o que é que normalmente me dizem, e mesmo sabendo que no futuro pode ser considerado por muitos como o ouro digital, mas até agora não passa de um ativo de risco, já que é muito volátil. E basta sabermos como é volátil o Bitcoin, que sabemos no passado dia 5 de julho, o governo alemão transferiu um total normalmente de 3 mil bitcoins, portanto um valor mais ou menos aproximado de 175 milhões de US$ e para os Bitmax e o Coinbase do Kraken. Por esta razão, o Bitcoin só de uma vez, num dia, caiu à volta de 6,5% em 24 horas. Portanto, o Bitcoin desceu e normalmente caiu para os 57 mil, dos 57 mil desceu para 54.200 Bitcoins por cada US$. E só para vocês terem uma ideia, em relação em termos de muita inflação no mercado, o Bitcoin normalmente comporta-se em termos de descida. Normalmente o ouro é ao contrário, quando há muita inflação, o ouro sobe e neste caso temos também os títulos de tesouro também a subirem. Normalmente quando desce o Bitcoin também desce, como vocês estão aqui a ver os equities. Equities não é mais que as ações, em que vocês veem quando os equities baixam, portanto são as ações, o Bitcoin também baixa. Normalmente quando o ouro sobe, temos também os títulos de tesouro a subir. Portanto, isto quando se compra em termos de títulos de tesouro. Só para vocês terem uma ideia que realmente o Bitcoin é o que eu chamo o Bitcoin loves hot money. Quando há muito dinheiro no mercado, portanto, quando está a crescer muito dinheiro no mercado, portanto, o Bitcoin gosta de taxa de juros muito, muito crescentes. Por isso acontece quando o mundo está inundado de dinheiro, a economia está a crescer, o Bitcoin normalmente também cresce muito. Portanto, em contraste, oposto, neste caso, o ouro gosta de uma economia quando está uma economia fraca, em que as taxas de juros normalmente estão a cair. Isto para vocês terem uma ideia como é que se comporta em termos de Bitcoin. E quando
Neste caso, também mostrando agora outro, outro gráfico para o Bitcoin, tanto parou, quando parou no máximo que foi em março de 2024, que vocês estão aqui a ver. Se virmos no gráfico, foi, portanto, o máximo dos máximos no S&P 500 e foi o máximo também do Bitcoin. Bitcoin, vou aumentar para vocês terem uma ideia do que é que está a acontecer. Temos do Bitcoin, portanto, tem aqui normalmente nos 48 mil em termos de consolidação, depois passou para 52 e agora está à volta dos 69, como vocês podem ver em termos do gráfico desta semana. Portanto, o Bitcoin, se virmos, foi o máximo dos máximos e, portanto, o S&P também foi os máximos máximos e, portanto, o máximo bate no Bitcoin. E, portanto, vocês, como estão a ver, o Bitcoin bateu em março para o valor máximo dos máximos e, como vocês veem, o Bitcoin é um valor que está, neste momento, a subir consideravelmente. Não quer dizer que na parte do verão, que normalmente é fim de verão e início de setembro, mês de setembro, normalmente o Bitcoin tem sempre descidas, como comparando com vários anos, como temos vindo até aqui. Só para vocês terem uma ideia onde é que normalmente eu compro os meus Bitcoins, como vocês estão aqui a ver do Coinbase, como vocês podem ver aqui, e normalmente através do Coinbase, vocês como estão aqui a ver neste, podem comprar Ethereums, podem comprar Bitcoins e tudo mais. Como vocês estão aqui a ver, temos o valor atualmente 69.781,44 cada Bitcoin, portanto teve um aumento só no dia de hoje de 2,92%, portanto é o tal que é muito volátil e, como vocês podem ver, tanto pode subir como pode ter grandes descidas, portanto nós temos que terem atenção nesta situação. E só para vocês terem uma ideia como é que se comporta. Também podem comprar quer no Coinbase, quer no Binance. Neste caso, o Binance aqui na zona da Ásia está mais, não, em vários pontos do mundo está condicionado. Portanto, o Binance tem tido mais adesão de parte das pessoas e vocês podem comprar pequenos satoshis em termos de bitcoins. Não precisam comprar muitos bitcoins. Portanto, basta comprar 100, 200 ou 300 euros, o valor que vocês quiserem. Todas as minhas teorias e, portanto, só para vocês que bateu-nos uma subida de 4.000 bitcoins nesta altura, estamos a falar, portanto, em maio, entre 2021, maio e de 2022, portanto, teve uma subida de 4.000 bitcoins. Depois teve grandes descidas, quando foi o caso do FTX, enquanto houve em março de 2023, o Fed lançou o plano de emergência de empréstimos aos bancos. Ora aqui está o tal dinheiro fácil, portanto, o dinheiro que entrou no mercado, e os bancos colocaram esse dinheiro no mercado, e portanto o Bitcoin foi sempre a subir, até chegar a um aumento de 4.000 Bitcoins por cada US dólar. Portanto, foi um aumento muito significativo, em que vocês, como podem ver, o Bitcoin em 2021 atingimos o máximo dos 65 mil, depois em abril depois o novo máximo de 69 mil até novembro de 2021, em que tivemos este decalagem de 4.000, aumento de 4.000 bitcoins, portanto um aumento mais alto de sempre. E qual a diferença entre os 69 mil e 73 mil? Como vocês estão aqui a ver no gráfico, portanto subiu mais os tais 4.000 bitcoins por US dólar. Portanto, desde março o Bitcoin, se olharmos para valores de 2021, tínhamos o máximo, que era os 69 mil, portanto, como estamos a ver no gráfico, em abril tínhamos 65 mil e depois desceu e subiu novamente para um máximo de 69 mil, em que subiu mais ou menos os tais 4 mil, como vocês podem ver, portanto, a chegar ao novo máximo. Agora, qual é a diferença entre os 69 e os 73 mil em 2024, se compararmos, subiu novamente os tais 4 mil US$ por Bitcoin até atingir o novo máximo, como vocês estão a ver. Assim, estamos a repetir o topo máximo, portanto, acima dos tais 4.000, nestas duas posições no mercado de subida. E de seguida, o Bitcoin poderá começar a cair e para uns picos de 70 mil, portanto, é o valor máximo de resistência, como vocês podem ver, o que é difícil de ultrapassar. Os pequenos investidores no Bitcoin estão a começar a ficar um bocadinho assustados, mas quando se começa a ver o mercado da bolsa começa a cair,
as pessoas entram em pânico e a perder dinheiro começam a sair do Bitcoin. Portanto, a tendência será o Bitcoin chegar aos 52, entre os 52 e 49 mil, depois dos ETFs aprovados, como vocês sabem. Foi desde que foi aprovado os ETFs, em que vocês têm os 30 mil Bitcoins. Quando foram aprovados os ETFs para os Bitcoins, portanto, subiu para 49 mil, portanto, um valor de resistência, sobe novamente para o pico dos 52 mil, e aqui no gráfico, como vocês podem ver, atingiu uma nova subida dos tais 70 mil Bitcoins por cada US dólar. Portanto, como vocês podem ver, nestes valores para comprovar a teoria. Da minha teoria, portanto, se lembrarmos que 49 mil US dólares por Bitcoin foi quando foram aprovados os tais fundos de ETF da BlackRock, este é o ponto principal de suporte para o valor do Bitcoin, e se este valor cair abaixo disto, só vai acontecer se houver um mercado das ações cair novamente, e se cair muito, provável em altura de eleições, sabemos que o Trump vai ganhar as eleições. Assim que o Trump ganha as eleições, pode cair a Bolsa Americana. E de certeza que o Bitcoin também vai cair e pode cair e muito. E de certeza que o Bitcoin pode cair se o Nasdaq cair uns 40%. O Bitcoin pode também descer bem abaixo dos 49 mil US dólares por Bitcoin. Normalmente eu compro as minhas ações em toda a parte do mundo, quer em Hong Kong, quer em termos dos Estados Unidos. Vocês podem aceder a este site que é o siteboom.com. É um site em que é acessível em qualquer parte do mundo, portanto é online e podemos abrir uma conta em nosso nome e comprar ações a partir daí. Espero que tenham gostado do vídeo desta semana. Se for em termos de bitcoins. Portanto, é o que normalmente tem estado a acontecer. E espero que tenham gostado do vídeo. Partilhem, façam subscrição no canal e partilhem também para os vossos amigos para perceberem em termos de literacia financeira.